Olá, boa noite. Vou aguardar aqui o pessoal entrar. Vou convidar aqui a Lélia, fixar aqui o comentário. Olá, Laís. Vou aguardar a Lélia entrar. Hoje o nosso tema é Instagram e estudo, como eles se complementam. Olá, boa noite. Oi, Ângela. Vou aguardar a Lélia entrar para convidar ela. Hoje eu convidei a Lélia, psicóloga, para a gente falar sobre esse tema do Instagram e os estudos. Vou aguardar a Lélia entrar. Eu escolhi esse tema, gente, para a live de hoje, porque o Instagram às vezes nos ajuda, mas também às vezes não nos atrapalha, né? Na vida de estudos. Então, nada mais isso. Vocês estão me ouvindo bem? Se não estiver ouvindo, eu peço que me avise pelos comentários. Oi, Lélia, boa Oi, boa noite. noite, Flávia. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Que bom. tudo bem. Com você? Tudo muito bom. Lélia, eu queria primeiro te agradecer por ter aceitado o convite. Tá, Eu te acompanho, eu sempre estou ali te buscando ali na lupa do Instagram para ler teus posts. que Muito legal. didáticos, muito esclarecedores. Com certeza ajudam muitas mães e pais. E aí, quando eu pensei nesse tema, né, da vida de estudos e o Instagram, como eles podem se complementar, eu lembrei logo de você, né, que seus É, conselhos são maravilhosos. que Então, bom, eu disse, eu acho Flávia. que a Lélia vai ajudar, assim, de alguma forma, Sei. nesse tema. Tomara que eu ajude. Se você pudesse apresentar Tá, tá para o bom. pessoal. Uhum. Então, pessoal, meu nome é Lélia Melo e o meu Instagram é esse, né? É Lélia Psicóloga. E eu sou psicóloga há mais de 20 anos e trabalho com pessoas individualmente, faço terapia individual com jovens e adultos. Para crianças e adolescentes, eu oriento os pais, tá? Mas tenho um estudo muito vasto e bastante experiência na área de família mesmo, de educação de filhos, né? Mas também na pessoa humana, na área da felicidade, né? Trabalho com os distúrbios de ansiedade, depressão, bipolaridade, esses transtornos aí que judiam das pessoas, né? Como psicóloga eu trabalho, sim, ultimamente totalmente virtual, porque, nossa, depois do Instagram, estou atendendo muitas pessoas do Brasil, de vários estados, Ah, sim. né? Então tem que ser assim virtual mesmo, né? Online, entendeu? E aí tô aí, todos os dias, o dia inteiro nessa seara, né? E adorando o Instagram dá trabalho, né? Dá bastante Mas trabalho. E os posts que você faz também, daí que dão trabalho mesmo. dão mesmo, é. Mas mesmo assim eu gosto, que eu tenho um prazer enorme de saber que esses conceitos que eu escrevo chegam nas pessoas. Então, graças a Deus, muitas pessoas me escrevem agradecendo, ou que melhorou a educação dos filhos, ou que melhorou a vida com o marido, ou que melhorou a si mesma, né? E eu estou feliz por isso, né? Muito feliz. Eu mesma sempre estou olhando lá, passando lá as fotos e Uhum. opa, o som tá dando Dando eco da eco. Lélia. Vamos ver se eu coloco. Eu via que estava dando um equinho mesmo. Vamos ver se melhora. Então, vamos lá. Melhorou ou não melhorou? O som, Se será? alguém puder dizer aí nos comentários se melhorou.
Pra mim Tava tá bom? ok. Tá É. bom. Aham. Então tá. Vamos Pois bem, seguindo, né? Lélia. Se alguém tiver alguma coisa. Agora eu Não, acho que o botaram som legal, tá. acho que tá. Pode falar. Agora que eu acho que o som ficou com eco. Mas alguém vai falar aí. Pra mim, vamos. Enquanto o pessoal fala, se tiver algum problema no som, vamos falando, né? Vamos falando. Então, Lélia, eu cheguei nesse tema e te convidei para falar sobre ele. Ó, disseram que melhorou. Uhum. Porque eu vejo muitas, mas muitas mamães falando, tanto nos comentários da minha foto, como eu observo em comentários de outras pessoas, né? Elas falam, esse post me ajudou bastante, aprendi sobre esse assunto. Eu Uhum. sempre estou aqui pelo Instagram, mas eu não estou para seguir milhões de pessoas, nem para olhar futilidades, eu estou aqui para estudar, Uhum. para aprender. Isso eu não sei se é uma nova onda entre as mães, mas é algo que eu venho observando nesse meio, né, que eu estou. Eu vejo que as mães têm falado Uhum. muito a respeito disso. E eu tenho Uhum. refletido sobre isso, né? Será que realmente é possível estudar pelo Instagram? Uhum. Quando eu, Flávia, vou atrás dos posts, dos assuntos, será que eu estou estudando? Será que isso é Uhum. um complemento? Será que isso é uma fuga? Uhum. E será que isso realmente me ajuda na autoeducação? Certo. Aí deixa eu já lhe fazer uma pergunta. Será que é possível realmente se autoeducar pelo Instagram, por essa rede Uhum. social? Eu acho o Instagram, ele é muito rico, tá? Ele tem a sua eficiência, né? Ele tem a sua qualidade, ele promove uma comunicação fantástica. Inclusive, os semelhantes se acharam, não é verdade? A gente vê as pessoas procurando os perfis e as páginas de pessoas com as quais eles se identificam, Isso. né? Gente, eu vou tirar isso aqui, porque para mim está fazendo eco. Vamos ver se não atrapalha aí as pessoas, tá bom? Senão eu ponho de novo, que para mim está fazendo eco, tá? Mas, enfim, então o Instagram é essa ferramenta inovadora, né, de que promove uma alta comunicabilidade. Nós somos seres intercomunicáveis, né, intercomunicantes. Então está sendo muito bom que, apesar de ser virtual, existe realmente o encontro de pessoas. Eu acho impressionante isso, né? Porque a gente se É fala e se verdade. fala de coração para coração, de alma para alma. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Tô. A gente se fala de alma para alma. Então, o Instagram, ele é assim, ele tem essa variedade, né? Ele tem a qualidade de muitas páginas, mas ele não tem o quê? A profundidade, né? O que falta é a profundidade. Então, o que eu penso é o seguinte, que ao procurar as páginas, ler os posts, as pessoas precisam depois ir um pouco além, sobretudo naqueles perfis que indicam uma literatura, uma vasta literatura e materiais muito bons, né? Eu acho que aí sim fica completa a educação da pessoa, da mãe, do pai, da pessoa, É, né? Qualquer que segue as páginas do Instagram, né? Porque também, gente, estudar é algo que grita na nossa alma, assim, no nosso intelecto, na nossa mente. Toda pessoa humana sente necessidade de conhecimento, de ir mais fundo, né? Então essa necessidade ela grita no nosso interior. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não ouve esse grito, né? E é aí, verdade. como que a gente acaba vivendo? Acaba vivendo uma vida muito prática, excessivamente prática, né? E aí a gente vai fazendo por fazer, tanto que muitas pessoas pedem dicas. E eu acho que as Isso, dicas, isso. elas são boas, porque elas são práticas. Só que elas não bastam, tá? É preciso que se conheça a fundo a alma humana, a família, a pessoa, o processo educacional, né?
Tudo isso é necessário, conhecer com mais abrangência, né? Mas vejo que atualmente uma parte da sociedade está nessa vida de como que eu faço, como que eu faço, como que eu faço. E o homo faciens, esse que quer fazer, né? Ele tem que se basear antes no homo sapiens. Nós somos sabedores, né? Nós precisamos de sabedoria. Não, nós não podemos ir fazendo as coisas e ir achando soluções repentinas, assim, de repente, né? E então eu vejo que quando a gente estuda algumas linhas, alguns temas, a gente fica mais craque para resolver problemas práticos, inclusive, Isso, né? exatamente. E Porque pede menos dica. exatamente. E pede Porque menos a dica. literatura não é para a gente ter um nível alto de erudição, simplesmente. Tá? Isso não basta, isso não é suficiente e não é o objetivo de uma alma humana, né? A boa literatura, uma literatura assim, com bons fundamentos, ela ilumina a vida das pessoas, entendeu? Exatamente. Né? E ela pode, daí você vai se deparar com um problema concreto e você vai conseguir resolver esse problema com o seu filho, com o seu colega, né? Vai resolver o problema baseado numa estrutura de pensamento que você já leu em algum lugar, mas que não é que te deram a dica, não estava escrito lá, diante desta situação, fazer tal coisa, né? Não é A isso. dica parece que fica mais na superfície, né? A gente tende a esquecer, usar só naquele momentinho e esquecer. E Isto. a literatura, não. Sim, mas nós, os seres humanos, a gente tem que ter mais profundidade, entendeu? Nós temos que ter mais fundamentos. Nós temos que ter um suporte, gente, um suporte moral e conceitual das coisas da vida, né? De tudo É que é isso que humano. faz de nós humanos, né? Que Isto, nos diferencia dos animais. É justamente exatamente. isso. É esse desejo de conhecer. Porque os animais formam sua família, né? Sim, Se acasalam, procuram sua comida, do mesmo jeito da gente que vai fazer nossa feira, é, trabalha, paga os boletos. isso. Por mais que tenha, assim, é algo. Claro que é digno, né? Formar sua família, pagar os boletos. Mas não é algo tão nobre, tão excelente que nos torna humanos. O que nos torna Isto, humanos é conhecer, né? Porque sim, o cachorro, o cavalo, os animais, eles não ficam refletindo, né? Porque eu vou comer esse gramado verde sim, e não vou comer o gramado amarelo. sim, Eles não param para refletir isso, né? E nós que estamos acima, né? Que somos humanos, sim, aham, refletimos, né? Por que eu estou sim, comendo isso e não aquilo? Por que eu estou sim. fazendo assim e Por, não, não exatamente. isso? Então, veja que a pessoa humana que está aqui nesse planeta, se ela não se pergunta e se algum dia ela não responde por que ela está aqui, de onde ela veio, para onde ela vai e o que ela está fazendo nesse meio, nesse tempo intermediário, né, não é uma pessoa completa. Tá? Ela não vai se achar, né? E uma É pessoa verdade. tem que se achar, uma pessoa combina com identificação, ela tem que ter uma identidade nesse mundo, que só ela tem, ninguém mais tem. Né? Esse papel que ela tem que desempenhar na Terra, que às vezes nem necessariamente é a profissão faz parte de uma missão, né? Mas para a gente desempenhar muito bem, o estudo, ele enriquece e ele dá luz, tá? O estudo de coisas, de bons fundamentos, ele é um holofote, assim, entendeu? E que traz sabedoria. Sabedoria para quê? Para viver mesmo as pequenas coisas do dia a dia, né? Mas se a gente não lê, por incrível que pareça, os nossos amigos, os autores dos livros, né? Eles nos ajudam a pensar, a refletir, porque nós somos seres imanentes. A criança não pergunta por que, mãe, isso, por que aquilo, por quê, Isso. por quê, por quê, porque um monte de porquê aos 3 anos, né, aos 4 anos, que já A está minha filha está nessa fase, tá tem nessa três fase. anos e 6 meses. Ah, é? Tá, tudo é por quê? Pois é. Então, mas nós temos que nos aprofundar, porque no final das contas, os seres humanos estão vivendo do quê? Dormir, acordar, trabalhar, ter alguma tarefa e se divertir.
Pensa que Como animais, né? isso, Apenas como animais. isso. Tá, o voo está muito rasteiro da sociedade, entendeu? Né? Aí as conversas estão muito esvaziadas, muito Isso, superficiais, né? verdade. Conversas de coisas, só coisa, acontecimento. Ninguém mais fala muito, ninguém não, muita gente fala, mas enfim, me parece que a grande maioria das pessoas está carente de conteúdo de conversa. E muito isso por causa de falta de estudar um pouco mais, né? E não estou É porque dizendo as aqui pessoas. do intelectualoide, só um pouquinho, né? Do intelectualoide, Não, sabe pode. aquele que lê, mas não sintetiza e depois não aplica? Não é esse leitor, né, que eu estou falando. Pode dizer, Flávia. Não, porque as pessoas estão mais preocupadas em se informar do que se É, formar, né? é, É o todo tempo todo notícia e quer saber o que está acontecendo, mas se formar em si não tem sido uma preocupação muito grande. Aí isso, fica, aí também tem esse outro ponto, né? A forma que lidar com a notícia, né? Se a pessoa isso, não se forma, isso, aí e vai isso. ficando num ciclo e num ciclo e num Isso. ciclo. Se ela não se forma, ela fica sendo um galinho levado até por uma brisa. Olha, essa teoria Exatamente. educacional é super boa. Eu acabei de ler, chegou agora no mercado. A outra diz: não, mas veja essa aqui, eu gostei dessa. Ah, esse chá, esse médico, né? Esse livro, essa massagem, você entendeu? As pessoas vão atrás de uma felicidade, esse remédio, né? Uma felicidade química, né? Entendeu? Então aí as pessoas são muito vulneráveis, porque não estão centradas, não estão amparadas, né? Em um conjunto de valores sólidos, permanentes, atemporais, que vai durar toda a vida dessa pessoa e que ela vai transmitir aos seus filhos. Entendeu? Isso é tudo. Uma família boa, uma família que se destina a ser feliz, que tem esse desejo, né? Que quer ser eficaz, ela se aprofunda, ela conversa de assuntos mais relevantes, ela leva o autoconhecimento, o casal e os filhos, ela leva o heteroconhecimento, o conhecimento do outro, das pessoas, dos fenômenos, entendeu? Né? Então, o estudo não é uma questão elitista. O estudo é humano. O estudo foi feito para Exatamente. ser humano, né? O único habitante da Terra que pode e que deve estudar. E o fato da gente, às vezes, ficar nas redes, que elas são ótimas. Eu sempre digo, eu já dei umas 3, 4 lives, falei em lives ou palestras sobre telas, né? Viva a internet. Viva o Instagram, viva o YouTube, né? Viva todas as redes. Só que a pessoa que utiliza essas ferramentas, né? Ela é que deve ser consciente e bem formada. Porque bem formada, ela procura pessoas boas, ela vai conhecer algo através das redes, depois ela vai desdobrar o que ela aprendeu nas redes, né? Aplicar também. Desdobrar significa estudar um pouco mais. Exatamente. Procurar um pouco Sim. mais de fundamentos daquilo que ela viu. Porque você sabe, tudo na internet, tudo no Instagram é rápido. Né? É umas frasezinhas, né? Umas imagens, né? Entendeu? Então, enfim. Então, essa pessoa vai ser completa se ela sai do Instagram. Se ela vai no Instagram com o tempo de começar e terminar, E termina. voltada para um assunto programadamente, eu quero ver isso. Essa live muito me interessa. Esse post, depois que eu li, meu Deus, vou pensar, vou conversar com meu marido. Eu li, vou conversar com os meus filhos sobre isso, né? E várias páginas tem, inclusive na sua, a indicação de boa literatura, né? Que está relacionada ao nicho, ao tema da página, né? Uhum. Entendeu? O que é perfeito. O Guilherme C. Freire também tem vários. Ah, o Guilherme. Ele Eu fiz uma tem live com o Guilherme. O Guilherme é é 10, nota né? 10. Ele tem umas indicações maravilhosas ali, né? Muito boa, né? A De lista que literatura. ele tem. Né? Mas eu digo, não precisa ser intelectual. Imagine uma mãe de 3, 4, 5 filhos que vai ficar lendo. Não é isso, né?
Mas em relação a tempo, pessoal, é o seguinte: de 2 horas, quem pode ler 2 horas, quem não pode ler 15 minutos. E às vezes é Exatamente. preciso deixar algumas coisas, deixar alguma tarefa, algum serviço, né? E ir para a literatura, tá? Porque a necessidade humana demanda isso, os filhos que cercam vocês demandam isso, né? Senão a pessoa fica superficial e tem uma visão de mundo Sim, muito restrita, não é verdade? Eu vejo, tem pessoas que têm a visão assim, ó, que vai diminuindo. isso, Aquelas é que leem, verdade. conversam, viajam, prestam atenção, fazem a síntese das informações, elas têm um campo de visão de mundo ampliada, né? E há quem Porque faz tenha um contraste, né? Fica contrastando o que lê com as situações, vai vendo as pessoas, os acontecimentos, vai contrastando com aquilo que está, né, na isso, memória, aquilo que foi aprendendo isso, e aí realmente exatamente. amplia essa visão. É, Agora, se porque você não tem nenhum, o único contraste que você tem são as pessoas que você convive, é muito pouco. Porque a literatura, exa, ela dá justamente essas experiências que a gente não consegue ter sim, na sim, nossa vida comum, né? isso, A gente isso. não consegue. Se a gente for tentar entender o ser humano só com o esposo, os filhos e os parentes, não vai Uhum. entender. Sim, porque é restrito. Primeiro, porque nem eles se entendem também. E Uhum. também porque quando eles entendem algo, eles não sabem expressar de Sim, tal forma como está na literatura. Né? sim, Eles não têm essa forma exímia de se expressar. exatamente. Então aí é que entra a É, literatura. é. E quem lê faz uma combinação, uma associação da leitura, do conteúdo da leitura, com a vida real do agora, do momento. Isso é um grande Exatamente. enriquecimento, né? Mas não é que faz só teoricamente, não. Faz e vê um mundo diferente. E melhora, e se melhora como pessoa. E melhora os seus circundantes, aqueles que estão ao seu redor. Entendeu? Por quê? Porque tem visão mais rica, mais completa, né? E as pessoas que não estudam quase nada têm visão reducionista. Elas têm sempre, sempre, Exatamente. sempre, repetidamente, as mesmas ideias para qualquer problema, né? Então, são pessoas que ficam mais limitadas, E entendeu? não são abertas também, né? São mais fechadas a ver as possibilidades, né? As Sim, situações, sim, justamente por esse campo de visão sim. limitado. Limitado, reducionista ou generalista. Eu pego uma ideia e uso para uma variedade de situações, Isso, né? São as pessoas repetitivas, super repetitivas, que os problemas não saem da vida dela, não saem da vida dela, porque ela não inova, né? E os nossos amigos, os escritores, os autores, nossa, eles são altamente pensadores, né? E às muito. vezes, quando a gente lê, a gente se encontra, tem compatibilidade com as ideias deles, né? Aí você fala assim, eureka, você deu um insight com aquilo que você lê, não é verdade? Pensa uma mãe assim, um pai assim, com seus filhos ao redor. Se essa mãe, se esse pai não vão querer transmitir para eles esse gosto, né, ao estudo, que é o conhecimento. Gente, estudo não é só estudo pelo estudo. O estudo é para conhecer a verdade, né, Flávia? Exatamente. É para ir conhecer cada vez Não é um acúmulo de conceitos, não é Sim, só acúmulo de conceitos, né? exato. Tem que vir para a realidade. Exato. Então, gente, quando a gente encontra a verdade das coisas, dá uma sensação de felicidade. Tem um autor aí, um antigo filósofo, que dizia que é um Exatamente. pequeno conhecimento que você adquire, você sente uma alegria com A maiúsculo, né? Entendeu? Porque é assim, é um momento de É êxtase, desse jeito. né? Porque É você, nossa, verdade. eureka, fechou, era isso que eu pensava. Finalmente achei a verdade sobre isso, Isto, né? isto. E às vezes tem perguntas que a gente passa anos e tem uma pergunta que eu estou há mais de 3 anos tentando encontrar a verdade. Até Aham, agora eu não encontrei, ainda não né? encontrou. Mas eu não sei nem qual vai ser meu sentimento na hora que eu encontrar, mas Aham,
Tem outras que a gente, por um acaso, está lendo, né? E encontra uma verdade É, de algo que a gente sim. precisa saber, né? Exatamente, exatamente. Agora, os filhos, pensa os filhos com os estudos. Pais que são assim, que têm avidez pelo conhecimento, repassam esse entusiasmo para os filhos. Eu sei, eu vejo, né? Até assim, na minha casa, na infância, meu pai era promotor de justiça, advogado, então ele, sim, era uma biblioteca com 3 paredes cheias de livros. E aí meu pai lendo, meu pai lendo, meu pai sempre lendo. Eu perdi minha mãe mais cedo, ficamos com o pai só, e lendo, e lendo. E aí nós três fomos atrás de leitura, né? Nos alfabetizamos um pouco antes, né? É, somos ávidos por leitura, sempre lemos, passamos de um livro para o outro, do livro para o outro, entendeu? Porque o meu pai lia com gosto e lia para nós, muitas vezes, entendeu? E ele Foi, relacionava o que foi ele o meu lia com a caso aqui vida. também. Foi o meu caso aqui também. Foi? É? Fui completamente influenciada pela minha família, minha mãe principalmente, né? Aham. Minha mãe tem 60 anos. Ah, Ela nunca frequentou a escola. Ela nunca pisou dentro de uma escola. é. Foi a minha tia que alfabetizou ela, junto com o meu tio, né? Uhum. E não era por isso que ela só ia ler e assinar, né? Que aqui no interior da Paraíba o pessoal se alfabetizava nessa época apenas para assinar seu nome, para não colocar lá a marquinha digital. Aham. E minha mãe não. Eu nunca vi minha mãe sentar com um livro de cabeceira ou lendo. Eu Aham. lembro bem dela lendo poesia de Augusto dos Anjos, eu perguntava o que tinha ali. E meu avô, na época, comprava umas estantes antigas, aquelas estantes de ferro, e colocava muitas biografias. Minha mãe lia todas, me Uhum. contava. Uhum. Eu era tão curiosa para saber as histórias da minha mãe, que toda vez que ela usava roupas que tinham personagens, eu dizia qual a história desses personagens. Sei, Eu me recordo disso, sabe? E sei. minha mãe contava. Fazia Aham. de novo. Aí também eu me lembro da minha mãe dizendo, Flávia, eu já te contei mais de 10, Sei, de sei. 10 vezes essa história agora. Aham. Vamos fazer outra coisa. E cresci assim, Sim, sim. vendo minha Pois mãe é. lendo, 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 e aqui em casa é o que meus filhos veem, porque eu não consigo parar de fazer isso, né? Sim, E aham. aí, por isso que eu criei esse Instagram, eu falo mais sobre literatura, porque realmente é imprescindível para o ser humano, né? É, Como você falou. é. É para o ser humano. E, na verdade, o Instagram e as outras redes também, né, eles proporcionam conhecimento, sim, proporcionam o relacionamento, e o relacionamento proporciona conhecimento, né? Mas muitas vezes tem uma certa literatura no Instagram, porque tem pequenos textos que parecem quase artiguinhos, não é? É, Né? Então, é possível ter conhecimento no Instagram, é possível. Só não é suficiente. E também o Instagram não foi suficiente, feito para essa exatamente. profundidade, para essa abrangência toda, não é? E ele é uma mídia, o Instagram é uma mídia rápida, né? O Isso, YouTube ainda é mais lento, porque é, é vídeos de 1 hora, isso, mas o Instagram ela é uma mídia altamente é. mais Uhum. lenta que Sim, o feed, alguma coisa. Eu falo rápido, porque é uma mídia rápida, né? Não dá para falar assim é, como que fosse dando uma aula bem explicada, sim, falando é, conceitos, né? Porque é é. tudo muito acelerado. Isso, isso. E uma coisa que eu me pergunto sempre aqui é se isso não Uhum, atrapalha quando a gente uhum. sai daqui, a concentração, sabe? Hum, Porque muito se fala, como você falou, de telas para as crianças, né? Que a gente... Eu até já falei também sobre isso aqui. Se a criança passa o dia todo na TV, é óbvio que ela não vai se concentrar quando for ler um livro, né? Ela não vai uhum. ter essa Isso, disposição mental, não sei nem se fala isso. assim, essa É disposição assim. mental, né? Porque É, o cérebro está tão acelerado isso. e a vida real, É, ela tem outro ritmo e também a leitura, ela tem outro ritmo, né? é, é. E isso tem sido comum de se falar aqui no Instagram, né? Que as crianças, as telas, tablets e tal. E a partir disso eu fico pensando, sim, e os adultos? É, Será que também o fato da gente estar aqui, ó, é, subindo e sim, clicando nas bolinhas, isso também sim, não atrapalha a gente também? Porque a gente sempre fala das crianças, do outro, e a gente? sim, mas Será que não nos atrapalha? já falei em 2 lives sobre isso. É tipo o tipo da inadequação
que não é só dos filhos. Fazer birra é dos filhos, desobedecer pode ser mais dos filhos, não comer verdura pode ser mais dos filhos, mas as telas é uma inadequação de todas as gerações, entendeu? Infelizmente, né? Ela pegou aí os adultos também, pegou os pais, pegou os educadores, pegou todo mundo, né? Todo Então, mundo. aí, o que teria que ter? Teríamos que ter uma maturidade, né? E a virtude da moderação, da temperança, porque se a gente não pondera, meu Deus, nós somos totalmente levados, totalmente levados. É A pessoa verdade. mais consciente pode ser totalmente levada pelas telas, né? E os filhos veem isso. Tem um nome para isso, um nome daquele que a pessoa fica no celular, a outra pessoa vem e pergunta ou comenta alguma coisa, a pessoa não tira os olhos do celular, olha rapidamente e volta. Tem um nome. É uma disfunção, entendeu? É uma super disfunção, né? Eu nunca até vi gente viciada em livro. Eu sei que tem muita gente que gosta, que adora, que usa bem o Mas tempo, vício não, né? mas o vício, esse que gera até dependência, eu nunca vi em relação a livros, né? Mas a tela, sim, entendeu? Então, onde que a telinha, que o smartphone provoca problemas de concentração? Na criança, muito mais, tá? Quanto menor, pior. Mas no adulto, é aquela distração boba, sem fundamento, que é ficar passando assim, esse dedinho, assim, entendeu? Os dois dedinhos. Passa, 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 não tem finalidade nenhuma, zero finalidade, né? Não tem uma programação, não tem hora para terminar, vai ficar ali até que horas, entendeu? Não está procurando nada de especial, não está a É fim de como se fosse aprender. só precisando do estímulo, né? É, É estranho, né? então, é estranho, porque ele precisa desse estímulo visual para passar o tempo, e o tempo passa. Mas o tempo mal passa, passa mal, não é? Passa mal justamente porque ele não tem aproveitamento. Então, ele é refém da tela, refém do conteúdo que está exposto ali, entendeu? Né? E não se dá conta muitas vezes. E se você pensar bem, isso eu já ouvi, eu já senti isso, de em algum momento ficar passando, ficar meio enjoada, entendeu? Meio assim, Sim. insatisfeita, meio vazia, entendeu? Aí, nossa, me deu conta, nossa, fecha aí, nossa, tanta coisa para fazer, para ver, né? Para realizar, entendeu? Eu tenho. Isso já aconteceu comigo também. É, uhum, pois Eu é. acho que isso realmente é esse o sentimento mesmo, né? Porque É, é muita informação, mas não preenche. É como você isso. falou, realmente tem que ser pontual. É. Aconteceu isso comigo logo quando eu entrei no Instagram, porque tudo que eu aparecia alguém, aí eu segui, Aham. segui, segui. É. Eu não entendia, não sei nem se chama isso, a psicologia da mídia. Eu não entendia que era uma mídia rápida, porque eu sempre que vou fazer alguma coisa, por exemplo, quando eu estava escrevendo minha tese, eu saio de tudo, eu desapareço. Eu mando aviso aos meus amigos do WhatsApp. Se quiser, é por meio de ligação, saio de Sei. tudo. Então eu cheguei no Instagram depois. E eu não entendia como funcionava. Aí eu não conseguia concluir de ver as coisas, né? Eu seguia 600 e poucas pessoas. Uhum. Aí foi quando eu fui, né, Uhum. Diminuindo, tirando. pensar um pouco sobre o assunto, né? Isso. Não tem sentido. Qual o sentido de É. eu ver isso? Não tem sentido. Aí foi quando eu comecei a seguir. Hoje eu só sigo 33 pessoas. Sei. Mas eu sei quem é referencial em algumas áreas. Uhum. Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, sobre a lista de leitura que fala a respeito de filosofia. Aí eu vou lá, eu vou aqui na lupinha, Guilherme, vou lá direto nele. Uhum. Mas mesmo as pessoas que eu admiro muito e consulto, isso eu estou falando minha experiência, né? Mesmo as pessoas que eu admiro muito e consulto, muitas eu não sigo. Uhum. Porque eu uso, é como que eu usasse Sim. como um dicionário. Eu, Sim. eu Sim. sei que aquela pessoa é muito boa e vou lá, consulto e vejo ali, legal, tal.
fala sobre isso. Eu tenho certeza que, por exemplo, minha filha está fazendo uma birra. Quando ela dormir, eu sei que a Lélia deve ter alguma coisa lá de birra. Então eu vou Tem, lá e boto Lélia, aí eu vou tem. e acho. Aham, E as 33 que eu sigo ainda tem. aqui, eu acho que mais da metade é silenciado, justamente por conta disso. Sim, sim, tá. Porque realmente o Instagram, ele parece que tem um, não sei se é as cores, faz a gente querer estar sempre vendo mais, achando que está perdendo alguma coisa, né? É. Ai, Mas estou eu não perdendo alguma acho que é o coisa, não Instagram vendo. só, não. Eu acho que pode ser até a televisão, tá? Pode ser as outras redes. Essa sensação de que você está perdendo alguma coisa virou uma neurose, já é caso para psicólogo, com certeza, entendeu? Porque é uma busca desenfreada, mas improdutiva. É o estímulo pelo estímulo. Então, tudo que não tem finalidade é menos humano, né? Se é menos humano, a pessoa pode vir a sofrer, entendeu? De vazio, de ansiedade, procurando, contando, comparando, entendeu? Então, Uhum. acaba que pode gerar uma disfunção psíquica, né? Pelo abuso, não pelo uso. Tem o bom uso e tem o mau uso. Então, todas as ferramentas são em si muito boas, né? Mas como você faz uso delas, quem você procura, né? Como você utiliza o que você vê ou lê, aí sim, isso faz sentido. É como o álcool, o problema não é o vinho, o problema é a pessoa que bebe demais o vinho, Sim. né? Entendeu? Não é o remédio, é quem toma remédio demais, né? Você entendeu? Então é sempre o homem, é sempre a pessoa. Ou ela acerta na dose, né? E se ela desacerta na dose, aí temos É um o veneno. problema. É o veneno, É o né? veneno. Mas eu acho que o Instagram é excelente. Eu aprendo no Instagram Eu também, eu tô aqui, muito. eu coloco, posto o conteúdo, né? Eu me esforço bastante, Uhum. tento trazer algo o menos superficial possível, Isso. mas de uma maneira que se adeque à rede social. Uhum. Tento trazer as pessoas para enxergar esse lado da literatura e como é importante para a mãe se Uhum. autoeducar na Uhum. literatura, né? Uhum. Que é o que eu mais falo aqui. Não adianta você ficar dizendo para o seu filho ler, que é importante o livro. Se você Uhum. não lê, se É, você não tem, é, é, não tem essa busca, não tem esse é. hábito, não Isso. adianta. Sim, Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? uma mãe ou pai, eles têm que ler para eles têm que ler para os filhos, eles têm que É, ler com os filhos. Enquanto os filhos não leem, ele lê para os filhos. É possível, eu vejo em algumas famílias, que tem a hora da leitura, depois do jantar. Tem conversa antes, leitura depois, ou leitura antes, conversa depois, mas as pessoas vão ler o seu livro, uns 15 minutos, 20 minutos, né? Cada um com o seu. Depois eles vão socializar a informação, o conteúdo que leram em algum momento, no almoço do outro dia, no jantar, entendeu? Aí você tem conteúdo, né? Aí você faz referência, né? Você tem fundamento, né? Sempre bons livros, porque tem livros super inadequados, né? Tem uma vasta sim, com variedade de certeza. livros no mundo, né? E uns são sumamente aproveitáveis e outros não são nada aproveitáveis, né? Por isso que À medida que você vai se formando, vai sabendo identificar também, né? identificar, mas ó, para quem está assistindo, já os livros que você mesma postou na sua página, naquele, né? Já são todos clássicos excelentes. Os livros que o Guilherme Freire postou também na bio dele também são excelentes, né? Eu Ótimo. posto de vez em quando, eu não tenho tudo na minha bio, mas eu tenho no destaque. Um dos meus destaques é livros. Então, ali tem livros de educação, livros de cultura, mas mais de educação de filhos, né? Uhum. Então, essa mãe, esse pai que lê ou cultura geral, né? Ou sobre as questões humanas, né? Elas vão atingindo um ápice, entendeu? Um conhecimento que direciona para aplicar bem aquilo que, em princípio, é teórico, né? Para aplicar bem na vida real e concreta, nos problemas do dia a dia, né? Porque o importante é o que eu aprendo, eu tenho que operacionalizar, gente. Não adianta a leitura autocultura egoísta.
Ah, eu li não sei Isso. o que, eu li o autor tal, eu já li não sei o que, já li não sei o que, Não tem tá. sentido nenhum isso aí, não tem sentido Daí não nenhum. tem sentido. É só ego, é É só só ego isso ego. aí. Isso. A pessoa É fica uma citando fogueira de autores, vaidades, é né? uma perca de tempo. É, exatamente. Agora, eu preciso, através da literatura, me humanizar. Me humanizar. Eu sei que eu nasci humana, nós nascemos humanos, mas a gente não termina de se humanizar. E a leitura, a arte, né, toda essa coisa, o belo, todo o belo, O o belo. verdadeiro, né? E o bom, o bem, o belo, o verdadeiro, eles nos desembrutecem, tiram a nossa brutalidade, a nossa grosseria humana, que nós temos tendência, A nossa tendência, né? né? Exatamente. A Tendência, nossa tendência. é. E aí quem lê melhora. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma frase que eu repito essa frase. Quem não melhora, piora. Ninguém fica no estado estacionado, ninguém estaciona, porque como o ser humano é Exatamente. Não dinâmico, existe. se ele não está conhecendo e melhorando a si mesmo e melhorando os outros, ele está bem devagar, imperceptivelmente, se piorando. É Entendeu? uma escada rolante, né? Você nunca fica parado. Se você não está subindo, você Isso, está descendo, né? descendo, é. Aí é uma escolha daí pessoal, né? Uma escolha pessoal. Então, assim, eu acho que o Instagram, muitas páginas promovem, estão promovendo a que as pessoas se transformem em leitoras, Flávia. Entendeu? Eu vejo muitas páginas sempre fazendo alusão a algum livro, ou mais livros, né? Esse é o meu esforço aqui nessa página, é esse. Esse é o Então, meu esforço aqui. pois é. E é muito louvável, entendeu? E com Mas não isso, dá para ficar só aqui. Tem que realmente aprofundar fora daqui. sim, Aqui você sim. realmente vê, eu tenho falado sobre as fábulas de Êxodo, até fiz a live com o Guilherme sobre isso. Aham. Não adianta porque eu coloco aqui as interpretações, né, as análises Isso. das fábulas, posto a fábula em texto também para a pessoa que está aqui ler o Uhum, texto. uhum, Mas é uhum. algo que a pessoa também tem que sair, procurar as fábulas e repensar sobre isso, né? Isso, Não isso. dá para ficar só na superficialidade, né? Que as Sim. redes ela não tem como aprofundar. É, não tem como. Mas elas indicam o caminho. Isso é que eu acho Indica um legal. caminho. Isso que Eu é muito também acho muito interessante, legal. né? Ó, tem uma seguidora que escreveu: Estou estudando sobre os temperamentos para poder agir mais assertivamente. Então é isso. Eu vejo que tem gente que está estudando alguns assuntos de forma aprofundada, Isso. né? Não é que está passando por aí por várias coisas. É isso, é isso. Então, na verdade, como seres humanos que somos, nós não temos a menor obrigação de sabermos tudo sobre assuntos técnicos. Eu não preciso saber de odontologia, eu sou psicóloga, eu não preciso saber de arquitetura, eu não preciso saber de gastronomia, né? Mas nós humanos precisamos saber sobre a antropologia humana, um pouco de filosofia, as É relações verdade. humanas na vida e no trabalho e na família, né? A inteligência emocional, né? Então, a moral, a ética, não é verdade? Esses assuntos que fazem referência a todos os seres humanos, nós devemos estudar um pouco, entendeu? Tudo que dá, né? Exatamente. Estudar o que dá, entendeu? Para irmos formando opinião e não sermos levados, Isso. arrastados por qualquer brisazinha da moda, né? Entender a natureza humana, né? Isso, isso. Que muita gente às vezes se surpreende. Como é que pode um irmão trair o outro? Como é que pode tal pessoa fez isso? Aí eu sempre falo, gente, isso sempre foi descrito na literatura, Isso. isso está no texto bíblico, Isso. né? Isso Uhum. não é algo assim que você diz, isso é a primeira vez que está acontecendo. Isso é Uhum. da natureza humana, está em mim, está em você. Sim, desde o A primeiro questão homem exatamente. até o último, né? Exatamente. Isso só se conhece com a literatura, né? Senão a pessoa vai vivendo e vai tateando as situações. Ah, o irmão traiu o É, outro. Ah, meu Deus. é. Ela nunca viu aquilo, né? Nunca Uhum. leu sobre aquilo, nunca leu o texto bíblico.
nunca leu os clássicos da literatura, então aquilo para ela é algo novo, que ela também nem passou a identificar em si, e vai ali vivendo a vida apenas tateando, sem conhecer as experiências Sim, humanas que são descritas de maneira belíssima na isso. literatura, nos clássicos da literatura, né? Sim, belíssima e E às vezes, proveitosa. e às vezes só coloca a carga no outro, né? Uhum, Como é que pode ele fazer isso, como eu falei, né? Só pensa que aquilo é o outro, nunca sim, é você. sim, Teve uma vez que eu estava aqui falando nos stories sobre a inveja, né? E a pessoa disse, meus familiares estavam me julgando porque eu faço educação domiciliar, e eu acho que é inveja. Enfim, eu estava falando sobre a inveja, né? sei. Aí peguei a pergunta e falei bastante sobre a inveja, descrevi até alguns casos da literatura. E eu recebi muitos directs falando, meu primo é invejoso, meu tio é invejoso. Gente, ninguém, só os outros é invejoso, só os outros sentem inveja? Como assim? A gente também Sim, sente é, inveja. é, Voltei nos stories, para de dizer que o outro é invejoso, sim, você também é. uhum, A questão é o que se faz com a inveja, o que se faz com esse sim, sentimento. A partir do momento também reconhece que é esse sentimento, porque às vezes a pessoa, você como psicólogo, acho que vê muito isso, né? A pessoa está sentindo inveja, mas ela pensa que é outra coisa, é, né? é, Porque justamente ela não teve esse contato de saber o que é uma inveja, é, o que é um sofrimento, né? uhum, Também é uhum, outra coisa muito comum. Eu estou sofrendo muito porque é, meu cuscuz queimou. Um uhum, exemplo bem sim, simples. Assim, não, você não uhum, está sofrendo, porque isso não é sofrimento é, humano. sim, Né? Queimar um cuscuz não é um sofrimento humano. sim, E as pessoas, eu noto que por falta dessa formação literária, as pessoas, além de achar que os sentimentos são dos outros, só dos outros, também confundem muito. uhum. Está sentindo inveja, mas diz que é outra coisa. Inclusive, é, surgem novas palavras, né? Eu já tô, Sim, só vou fazer um isso, parênteses e fechar, por exemplo. isso, Eu tenho um ranço, essa nova palavra aí. O que é ranço? Né? uhum, Aí surgem novas palavras, por quê? Porque tenta, não se identifica um uhum, determinado sentimento, que já uhum, existe uma palavra para esse isso, sentimento, aí traz uma nova palavra e todo mundo que não tem a formação absorve esse novo vocabulário e joga para tudo e continua sem entender o que é o sentimento. E aí é sim, um ciclo sem tipo, fim, né? é. São as analogias, né? Aliás, os neologismos, né? Isso, Que são neologismo. palavras politicamente corretas, super aceitáveis, mas que não estão bem empregadas. E para inveja pode ser, eu não sei exatamente, não estou lembrando agora o que pode ser para inveja, né? Mas tem para vários sentimentos humanos ruins, negativos, que não são Isso, apreciados, né? Para ficar todo mundo confortável, exatamente. né? Então Exatamente. é isso aí, Flávia. Mais alguma coisa? Não, eu vou só uma última. Nós temos 12 minutos. Só uma pergunta bem prática, Tá, certo, para tá. todo mundo. Como é que eu sei que eu estou ultrapassando o meu limite aqui nas redes sociais, no Uhum, Instagram? Como uhum, é que eu sei que eu estou sendo essa pessoa que você falou, né? Que já está com essa uhum, neurose? uhum, Não sei, uma compulsão por um conhecimento, uhum, né? Vou usar esse termo, por um conhecimento rápido ali, uhum, imediato. Como é que eu sei? Como é que eu posso uhum. identificar isso, Lélia? Tá. Então, a pessoa que, quando ela procura uma variedade quase infinita de temas, se ela procura uma variedade muito grande, quantitativamente, ela vai morar na internet, porque ela gosta de sapatos, comida, festa, todos esses assuntos, entendeu? Maquiagem, educação, literatura, cinema, então ela vai procurar esse vasto né, repertório nas redes, ou mais propriamente no Instagram, né? Entendeu? Então, quando a procura é demasiada, é muito variada, é muito numericamente grande, é um problema. Se eu entro na rede, se eu entro no Instagram,
só porque eu acabei de jantar e não tenho o que fazer, e vou ficar ali passando, que eu não vejo o tempo passar, né? E eu fico passando sem finalidade. O problema Uhum. do ser humano é não ter finalidade, porque se ele tem, ele sabe a hora de começar, dar continuidade e terminar. Tá, ele tinha uma pergunta, ele foi a uma fonte, respondeu, sai daquilo, entendeu? Ótimo. Então ele tem que se ligar que ele tem que fazer essa autoanálise, que é uma programação. Quanto tempo por dia eu vou me dedicar a isso? Uma coisa é trabalho. Eu preciso digitar aquele monte de frases, né, dos meus posts, eu, né, fico um tempo. Às vezes eu refaço, apago, blá, blá, blá. Uma coisa é trabalho, mas outra é essa distração. E as pessoas estão muito Uhum. no modo distração. O modo distração é esse estar na rede de maneira inconsciente, quase. Meio semi-apagada, entendeu? Sem intencionalidade, né? Que vai passando, que nem as crianças de 2 e 3 anos, que viram páginas de livro, 3, 4 páginas, sem perceber que viraram essa quantidade, elas não estão muito vendo que. Não estão muito atentas, né? Elas não estão vinculadas com aquele conteúdo ainda, né? Porque a criança é muito pequenininha, Sim, entendeu? está passando por passar, Por né? Como passar. O adulto passa por passar. E um adulto passar por passar entendeu? Tá lá fixado, deu uma volta, né? E voltou para a primeira infância, entendeu? Então é isso, é entrar na rede com programação, com o quê, com o porquê, com intencionalidade, isso é fundamental. Sair da rede. Eu olho no relógio, estou entrando 9 da noite, 9h15 eu saio. aqui tem, no próprio Instagram tem, Lélia, uma ferramentazinha que você coloca, tem a partir de 1 hora, para ser avisada quando você ultrapassa aquele tempo que você colocou. Eu tenho no meu. Ah, tá. Se eu ultrapassar 1 hora, abre uma janela e diz, você já passou 1 hora no Instagram. Eu boto ok e sai. Tem de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ah, tá. A própria ferramenta, por incrível que pareça, É, que bom. dá essa possibilidade. E realmente tem que fazer isso como você falou mesmo. É. Se você tiver a programação, é uma agenda, tá? É uma agenda. Você não pode ficar também toda hora vendo, toda hora vendo, toda hora vendo. E tem gente que não tira o celular da mão, ela não põe no bolso, né? Não põe na bolsa, não põe numa mesinha. Ela fica com o celular na mão. Não sei se você já viu, tem pessoas assim, né? Já. Então, é o caminho do vício, tá? E vício é a perda do autodomínio. Né? Total, é perda total do autocontrole, né? Do senhorio. Eu não tenho, eu não tenho. O Instagram me controla. Entendeu? É ele que me leva. Eu não levo o Instagram que me leva. Entendeu? Outra rede qualquer. Facebook, que está menos utilizada, mas ainda é utilizada. Né? Então, o ser humano, ele precisa usar mais a inteligência, as pessoas. A inteligência está lá. É uma questão de uso, né? De treino, entendeu? Porque se eu vicio, eu não vou querer ler. Tá? As crianças não estão querendo ler porque as telas são super atrativas. Por quê? Imagem colorida e rapidez. Os livros são como? Os livros da vida real são lentos, É lento. são bem mais lentos e Exatamente. mais exigentes. A vida real, os livros são lentos e exigentes. Porque ao ler, nossa, precisa assim, estimular muitas áreas, entendeu? Ao viver também. Viver, correr, andar, passear, comprar, entendeu? E as pessoas ficam impacientes justamente porque está acostumada com esse hiperrealismo, essa rapidez. Então, é, como a gente falou no meio da live, né? O problema das telas não são só das crianças. E não, como eu falei aqui, aquele velho hábito de dizer que os problemas são sempre os outros, né? isso. As mães, os adultos dizem, o problema das telas, vamos falar do problema das telas das crianças, só que a pessoa passa o dia no celular. Sim, Meu filho não assiste TV, mas eu estou o dia todo no celular, então é. ele não tem um problema, mas você É, tem, tá. E né? eu quero dizer uma coisa: o celular nunca foi problema. O Instagram não é problema. Nenhuma rede é problema, nenhuma tela é problema. O Tá? problema O é problema são nós, sempre cada um de nós. pessoas.
Sempre, sempre, sempre pessoas. Não se foge disso. Entendeu? É o controle que a pessoa faz do aparelho, do dispositivo, entendeu? Do eletrônico. Ou o descontrole. É sempre a pessoa. É o pai, é a mãe, é o adulto, é a criança, é o adolescente, mas é a pessoa. Entendeu? Não dá para É ficar verdade. sem, não é abaixo os eletrônicos, não é, entendeu? Não Não, dá para, claro que não. né? Eles têm uma importância fenomenal, inclusive, fenomenal. A comunicação se ampliou, né? Se intensificou, entendeu? O conhecimento, a arte, a música, a literatura, tudo chega até a ciência, Exatamente, tudo tudo chega chega. pelas telas, viva as telas. É só o controle, é o bom uso. A Associação Americana, Canadense, Europeia de Pediatria tem lá sua distribuição de horas para isso, para a infância, né? Até a adolescência, entendeu? Mas para adulto não tem. Claro, por que não tem? Porque se supõe que o adulto tem um autodomínio, né, É disso. o Criança não domínio. tem, adolescente não tem, mas o adulto deveria Um ter, adulto tem. né? Uhum, exatamente. E como a gente falou, né? Usar aqui não para se informar, mas até para uma isca para a É, sua formação, né? A é, sua prioridade é a sua formação e não a informação, né? Porque isso. informação o tempo todo vai ter. Se você ficar só buscando informação, você não vai se formar nunca. É, Agora aqui é, tem perfis que buscam trazer algo para que a pessoa busque uma profundidade depois, é, né? isso. O seu, já vi que tem lá comentário de livros, Karen Tem, Firmeza, né? Que tinha isso. lá Vários. sobre birra, sobre telas. Então a Sim, pessoa vê ali, aí aplica na vida sim. prática. Aqui o meu, que eu me esforço para trazer um conteúdo de literatura, para que a pessoa saia daqui e leia o livro, Aham, esse hábito, né? sim, Então realmente é sim. possível, É. mas tem que sair da Uhum. superficialidade, né? Tem que se propor, tem que ter como a maternidade música escreveu, é o propósito, né? E Exatamente. propósito é treino. E os pais têm que treinar as crianças. Quanto mais cedo, melhor. Né? Treino é repetição. Entendeu? Treino é Exatamente. repetição. Não é assim, eu dou um livro um dia, não quer. Então ela não gosta. Mas um dia dá 21 dias. Se der 21 dias, ela vai gostar. Né? Ah, eu dei beterraba 3 vezes, ela não gostou, mas beterraba 3 vezes é muito pouco, dá 23 vezes. Vai pôr na boquinha de um jeito ou de outro, né? Entendeu? Enfim, nós os humanos, para aprender, precisamos de repetição. É verdade. Então é isso, Lélia. Tá, Temos quase 2 minutos para tá certo. para encerrar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceitado o meu convite. Eu sabia que você ia trazer uma contribuição muito boa e realmente, quando você começa a falar, a gente fica só caladinho ouvindo Imagina. o conhecimento que você tem, a sabedoria. Eu agradeço muito, muito mesmo você ter aceitado. Foi uma live super produtiva, muito boa. Que Não bom. foi superficial. Com certeza ajudou as pessoas que assistiram. Tá, E é isso. Queria lhe tá. agradecer mais Eu que uma vez. agradeço, foi uma alegria. Eu gosto muito desse assunto, até acho que vou falar aí de novo, vou escrever, vou fazer alguma coisa. Eu gosto muito do assunto disso tudo porque eu sou uma estudiosa também. Mas nunca falei disso no Instagram, né? É a primeira vez, né? Mas foi uma alegria, eu que agradeço o convite, viu, Flávia? Obrigada, Lélia. Então é isso, pessoal. Tá bom. Obrigada a todo mundo que assistiu. Boa noite a todos. Isso, um grande abraço para todo mundo e vamos nos falando aí nessa sala do Insta, Isso, né? isso. Conversando por aí, tá? Obrigada, gente. Tudo de bom, um grande Obrigada. abraço. Tchau, 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 Flávia. Lélia. Tchau, Tchau. pessoal.